Oi amigos do Face de volta, sempre aqui no Facebook, no YouTube, no Twitter, Ernesto Albuquerque e os 60 minutos, tá ok? Começando aí as notícias do dia pela Cidadania FM. Vamos completar 15 anos no ar aí, hein, pessoal? Abraço, vamos lá. Treze horas e 11 minutos. Boa tarde a todos. Eu sou Ernesto Albuquerque, produzindo e apresentando os 60 minutos aqui no 104.9 da Cidadania FM. Oswaldo Titonelli cuida do som, mostrando aí as notícias do dia através das matérias da agência Rádio Web e também das matérias da EBC, além dos blogs informativos das cidade Estância Turística de Avaré. O pessoal está começando a acessar a nossa página do Face, também estamos na internet, www.radiocidadania.com.br e também através dos aplicativos TuneIn e Radiosnet, entre outros aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador. Tudo isso dito, começamos com os destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Também as notícias direto de Brasília. As notícias e também aqui da Estância Turística de Avaré. Um resumo do que aconteceu ontem na Câmara. A sessão foi até a 1h da manhã de hoje. Estamos de ressaca hoje, viu? Estaremos mostrando a previsão do clima, um calorzinho agradável, com certeza. Depois de muito frio, um calor agradável, não vamos reclamar não, tá bom, deixa assim. A notícia é a seguinte, com relação à previsão do tempo, só chuva dia 23, de setembro. Ouvi a previsão hoje, só aí que vai chover. Também estaremos mostrando a saga de Temer agora denunciado pela Polícia Federal. Joesley preso e também os deputados querem ouvi-lo numa CPI mista, deputados e senadores. Furacão Irma, mais notícias. Também um giro internacional mostrando as sanções contra a Coreia. Estaremos falando de saúde e também estaremos falando de história hoje. Uma greve histórica, na verdade, lá no Rio de Janeiro, dos metalúrgicos. Esse é o assunto de história hoje. E uma entrevista sobre o suicídio, já que vivemos aí o Setembro Amarelo, para fazer reflexões sobre esse importante problema de saúde pública. E também uma polêmica motivada pelo famigerado MBL, Movimento Brasil Livre, que, de certa forma, boicotou e impediu uma exposição de arte lá em Porto Alegre. Tudo isso e mais a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré e as informações aqui da cidade. A partir de agora, 60 minutos, Cidadania FM, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Mandando um abraço para quem aniversaria hoje, o Fernando Antunes Siqueira, aniversariando hoje aqui na nossa agenda. Doutora Luciana Maria de Godoy, também aniversariando hoje, odontóloga. E também a Mi Caetano, Marcos Campeville, Danilo Rodrigues, Vanessa Rodrigues, Gustavo Oliveira, Bruno Marcos, Edson, o Edinho, ex-vereador, um abraço para Edinho. Sueli Banzini, que trabalhou na Santa Casa, Luane Aparecida, Júlio Paulino, Daniela e Cristina. Tudo isso, todos eles, todas elas, né, fazendo aniversário nesse dia 12 de setembro, semana de um feriado na sexta-feira, aniversário da cidade.
A gente já manda um abraço para quem está acessando a nossa página, Márcia Rocha, o Hélio Pereira, Marcelo Veículos, o Fábio Denardi, Ilza Brasil e mais amigos aí que estão acessando a nossa página, com certeza. Um abraço para eles. Quem quiser também ouvir o nosso áudio através da internet, www.radiocidadania.com.br, e os aplicativos para celular. 30 graus no momento aqui nos estúdios da Cidadania, um guindaste enorme de Jaú, viu, Titonelli? Deu uma levantada, ficou mais barato trazer o guindaste de Jaú do que contratar um guindaste que é Avaré, viu? Está vendo a pintura da igreja e um vídeo muito interessante que várias pessoas fizeram, nós também fizemos e postamos aí na rede social. Já chegamos a cerca de 1000 visualizações, viu? O pessoal gostou aí do guindaste da igreja. O pessoal está pintando a cúpula da torre aí do São Benedito e nós reproduzimos aí num vídeo que está disponível para os amigos, tanto no YouTube quanto no Face. 30 graus, como eu disse, a sensação térmica é de 32 graus, umidade relativa do ar nesse momento 40%, e o vento soprando a 13 km horários. A temperatura cai na madrugada, 14 graus centígrados, e chega a 33 graus certamente no período da tarde. 38% a umidade relativa do ar mínima e 70% a máxima. 12 km horários em média, a velocidade do vento, 6h15 o nascer do sol, 18 horas e 9 minutos o pôr do sol. Não chove hoje, e hoje eu vi uma outra previsão em outra emissora da capital paulista, dizendo que lá em São Paulo só vai chover dia 23 de setembro, tá ok? 23 de setembro é praticamente daqui a 10 dias aproximadamente, né? Então, realmente, tempo seco, isso dificulta aí a parte respiratória da criançada e também das pessoas idosas. Será que é por isso que eu estou rouco até hoje, dona? As pessoas idosas sofrem também com a temperatura, o tempo seco? Pois é, mas essa é a realidade, então tem que cuidar bem da criançada aí. A Enida Valim acessou a nossa página, também a Rose João Melo, Glaucio Costa. Ô Glaucio, como é que tá aí? Tudo bem? Antoninha De Ângeles, já falei do Marcelo Veículos e também de outros amigos que apostaram, que estão, na verdade, acessando a nossa página. A gente agradece a companhia muito digna desses amigos e amigas aí. Nós postamos a Palavra Livre de ontem, que nós fizemos, já está aí disponível no Face, em breve estará também no YouTube. E ontem, já pela terceira vez, nós estamos, em termos de divulgação do que é feito na Câmara, dando uma inovada aí, né? Nós pegamos, transmitimos ao vivo também boa parte da discussão dos requerimentos. Então, o pessoal acompanha e deu muito certo, que ontem nós mostramos várias das discussões, que é importante que a população fique sabendo o que o vereador está debatendo, qual é o posicionamento do vereador. Por isso que a gente insiste bastante na divulgação, não só da Palavra Livre, que é o período, ou melhor, o momento da sessão de Câmara, que as pessoas que estão lá ficam mais habitualmente, e pouca gente acaba, de maneira presencial, pode estar ouvindo pela rádio, com certeza, ou pelo site da Câmara, e também agora através das redes sociais, que a gente tem postado aí, parte, pelo menos, da discussão do requerimento. Não dá para postar tudo, porque essa é uma discussão que foi até 1h da manhã. E o grande motivo de estender a sessão, ontem foram dois, na verdade. Ontem, um projeto importante do Dr. Tenca, que é um odontólogo, grupo chamado Dentista do Bem, através de uma iniciativa do vereador Jairinho. Ele esteve lá explanando o que é esse grupo Dentistas do Bem. Na verdade, são odontólogos, né, que eles escolhem, através de um processo muito transparente, uma pessoa carente e acompanha, quando adolescente, até a vida adulta. E tem todos os critérios que o Tenca explicou lá direitinho. É muito importante, a ideia é implantar esse projeto na cidade, é um trabalho voluntário. E eu fiz a seguinte observação, na verdade. Eu sou totalmente favorável a essa ideia desse projeto. Agora, é um projeto
que para aquela criança, para aquele adolescente, aquele adulto atendido, é fundamental, vai mudar a qualidade de vida. Pessoas que têm aí a boca com muitos problemas dentários e não tem condição de tratar. Então, isso ajuda bem essas pessoas. Agora, para massificar isso, o próprio Tenca disse, é fundamental o Brasil Sorridente, é fundamental um projeto do governo federal, implantado em 2003 pelo então governo Lula, que funcionou bem até recentemente, está funcionando ainda, mas existem preocupações com relação ao futuro do Brasil Sorridente. Tem um projeto de Estado que também pode, nessa mesma linha, auxiliar essas atividades. Agora, para realmente massificar para o Brasil, deixar, como disse o dentista que deu a palestra ontem, de ser um Brasil desdentado, na verdade, precisaria ampliar muito a atividade de saúde pública da saúde bucal. E nós até mostramos, até sugeri a leitura desse artigo do Dr. Paulo Capel Narvai, que é da USP, que é odontólogo sanitarista. Esse artigo é de agosto agora, após a decisão do governo, do Ministério da Saúde, do governo Temer, mudar a estratégia de saúde da família, permitindo inclusive outras atividades, e deixa subentender que o município pode definir essas prioridades. Então, o doutor Paulo Capel, da USP, muito preocupado com o futuro do Brasil Sorridente. Ele chega a afirmar que essas medidas representarão o fim do Brasil Sorridente. E eu tenho também essa preocupação, porque o atual governo federal, que a gente está percebendo, quer fazer a reforma trabalhista, já está fazendo, precarizando o mercado de trabalho, diz que é para aprimorar, mas eu não vi primor nem aprimoramento nas medidas tomadas. Em breve vai discutir a reforma da Previdência, não é para favorecer o trabalhador, fiquem tranquilos, porque não é, né? A gente percebe nitidamente que há outros interesses por trás disso, estão entregando pressão para o capital internacional, e assim tantas e tantas outras medidas, que todo o legado deixado de avanços sociais, como na educação, ProUni, o FIES, que foi regulamentado pelos governos Dilma e Lula, tudo isso está sendo mudado, a gente está a olhos vistos aí. A reforma política também tem sido um engodo, né? Na verdade, não querem reformar para não reformar, a verdade é essa, e tudo isso a gente realmente está acompanhando e tenta passar essas ideias para os amigos que acompanham o nosso trabalho aí. Então, essa preocupação com o Brasil Sorridente foi explicitada ontem, e até sugeri que o doutor Tenca, que fez uma bela palestra ontem, ele lesse o artigo desse estudioso da USP. E também, outro assunto que foi muito debatido ontem, foi a instalação de uma CPI para investigar o atual governo. E o que aconteceu? Foi o Wilson Gunhê, do jornal Gunhê, que fez a denúncia, contratação de uma doutora Elaine Ait, cujo marido é o senhor Marcelo Ait, doutor Marcelo Ait, que também presta serviços à prefeitura. E foi levantado pelo portal da Transparência a atuação dela como consultora e cargo comissionado. E ela não, segundo a denúncia, não estaria cumprindo horário, ninguém viu, tá que nem a Conceição, viu, Tana? Ninguém sabe, ninguém viu. Por outro lado, o governo diz que ela analisou mais de 2.000 processos, que ela fez uma devassa, ela fez aí, enfim, apontando as ilegalidades ou irregularidades eventuais e dando um norte para o governo fazer a coisa de maneira certa. Essa é a versão oficial. A partir do momento que o Jornal do Gunhê fez algumas observações na internet, no seu blog, imediatamente ela foi dispensada. Ué, se foi dispensada, por quê? Dispensou por quê? Por que dispensou? Né? Essa é a pergunta. Então havia supostas irregularidades. E tudo isso foi debatido ontem, todos os vereadores se posicionaram, e acabou não sendo votado, porque como era a lei até antes de dezembro de 2016, nós ficamos sabendo ontem isso, o doutor Júnior, advogado da Câmara, levantou que o atual Congresso, esse Congresso que a gente vive falando que tem malas e dinheiro, mudou a lei de denúncias à Câmara, à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas, ao Senado e também às câmaras municipais, dizendo que o cidadão agora, a partir de 6 de dezembro de 2016,
não pode mais denunciar, ou melhor, pode denunciar, mas não pode pedir uma CPI. Isso é atribuição dos parlamentares. Foi mudado agora, dia 6 de dezembro de 2016, há pouquíssimo tempo. Então, precisam 5 assinaturas, no caso da Câmara de Avaré, para assinar um pedido de CPI, porque o cidadão já não pode mais, porque era assim antes de 6 de dezembro. O cidadão fazia denúncia, o plenário votava sem discussão e precisaria de 7 votos, no caso de Avaré, para aprovar uma CPI de um cidadão contra um parlamentar ou contra um prefeito. E agora mudou. O que tem que fazer agora? 5 vereadores, no mínimo, têm que assinar e não há discussão, já é implantada a CPI, como era antes. Só que tiraram a possibilidade de um cidadão ou de um grupo de cidadãos fazerem denúncia contra no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas Estaduais, também nas câmaras municipais. Agora é atribuição do parlamentar. Então, por causa disso que não foi votado. E eu declarei certamente, muito conscientemente, que eu assinaria uma CPI, aquela CPI, e também pediria para que mais 4 colegas assinassem conosco a CPI. Quem disse que assinaria foi o Barreto e a Dalgisa. Nós 3 nos dispusemos a assinar essa denúncia da maneira como estava. Os demais, a Maria Alba, Toninho da Lossa, que inclusive fez um requerimento, o Capo Sérgio e o Flávio Zandoná, eles se dispuseram a assinar depois que viessem mais documentos, se confirmada a denúncia. E ficou o requerimento que acabou sendo aprovado, do Toninho da Lossa. Vamos ver esse requerimento e qual vai ser a agilidade do governo dar as explicações. Estava presente lá o Dr. Marcelo White e o Valdinei Muniz, que eu chamei de Romero, viu? Ele parece o Romero do Corinthians, joga em todas as posições. E está sempre lá, pelo menos ele tem até esse mérito, eu vou dizer, porque ele está sempre presente na Câmara e serve de ponte para o governo. Então, foi passada essa informação e ele fez um gesto para mim que ele vai mandar logo. Então tá bom, vamos esperar que mande logo para definir e vamos ver quem, digamos, concorda em assinar a CPI. Eu acho que os 5 pedidos, 5 assinaturas a gente tem, né? Quem se posicionou contrariamente, de maneira muito clara, foi o Morelli, que é líder o Coronel Morelli, que é líder do prefeito, e também o Roberto Araújo. Eu não vi o Stati argumentar, também nem o Alessandro, e nem o Alessandro, parece que falou, era favorável ao requerimento, e também o Ivan. Esse foi mais ou menos o que eu pude observar. A Ilza fez um comentário aqui no Face. Deveríamos avisar os organizadores do desfile do dia do aniversário de Avaré para que cuide das crianças expostas ao sol. Nos anos anteriores, crianças da PAI ficaram muito tempo expostas. Eu também acho, você tem toda a razão. Eu vi o Guma, que faz parte da organização, dizer agora há pouco aqui no Jornal da Cidade que eles vão tomar esse cuidado. Realmente é fundamental que tomem esses cuidados. Obrigado aí a Claudete Terezinha de Carvalho, que acessou agora a nossa página, também a Rosana Troia acessou também agora há pouco a nossa página, e o Paulo Florentino da Silva. Ô Paulo, aquele abraço, e aquele bar lá, hein, que a gente com o Zezo lá, né? Que saudade aí, tem uma foto histórica aí, da gente tomando cerveja lá. A Maria José Albino mandou um abraço carinhoso para nós, obrigado aí, viu? Olá, amigo querido Dr. Ernesto. Opa, retribua aí na mesma intensidade. Quem mais que acessou? A Toninha também acessou. E a Ilza já falei, o Glaucio já falei, um abraço para todos, o Hélio Pereira, também o Fábio Denardi também acessou agora há pouco, e o Marcelo Ribeiro. Opa, Marcelinho, sempre aí, expert em esportes. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dos temas que foram abordados na Câmara e eu vou direto a Brasília. Nós vamos aí a 2 informações na sequência, 3 informações, viu, Tutonelli? Uma delas fala da propina. A Polícia Federal encerrou inquérito a respeito do quadrilhão do PMDB. A Polícia Federal aponta que Temer levou 31 milhões de reais em corrupção do PMDB. Está perdendo para o Gedel, né? O Gedel encontraram 51
em espécie, né? Dona Mara Escuro, que acessou agora, em espécie, o GEDEL tem. Documento sobre o quadrilhão, cita ministros do atual governo e outros nomes do partido. Rodrigo Janot vai usar essas informações em denúncia, mais uma, contra Michel Temer. Também estaremos falando aí da prisão do Joesley e também de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que quer ouvir tanto o Ricardo Saldi quanto o Joesley, dono da Friboi aí, Joesley Batista, né? Um abraço para o Paulinho Novaes, procurador de Estado, que também acessou a nossa página aí. Vamos a essas 3 matérias, direto de Brasília. A Polícia Federal concluiu e enviou ao Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, um inquérito que investiga o chamado PMDB da Câmara, acusado de organização criminosa. O grupo de deputados e ex-deputados do partido inclui o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A PF atribui as práticas dos delitos de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, entre outros. Segundo o jornal Estado de São Paulo, que teve acesso ao relatório da PF, voltamos aí, uma pequena interrupção do vídeo, mas já estamos de volta. Acordo de delação premiada. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. Deputados e senadores querem ouvir na CPI mista da JBS o dono da empresa Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi. Os dois foram presos e já estão em Brasília. Joesley é pivô de uma crise política após gravar uma conversa com o presidente da República, Michel Temer. Porém, sem querer, Joesley também gravou uma conversa com Ricardo Saldi, onde os dois articulam como fazer a delação premiada e a participação do então procurador Marcelo Miller na construção do acordo. Para o presidente da CPMI, Ataídes Oliveira, ouvir os dois é essencial para iniciar os trabalhos da comissão. Dizer que o nosso objetivo é retaliação das nossas autoridades é contra a Operação Lava Jato, isto é um pecado. Nosso propósito é jogar luz sobre a coisa pública, que é o dever e a atribuição deste Congresso Nacional. Além deles, Oliveira também fala na convocação de uma cúpula petista, como Guido Mantega e Antônio Palocci, ex-ministros do governo Dilma e Lula. Os dois comandaram a área econômica do governo PT e poderiam detalhar a distribuição de verba do BNDES para a JBS. O petista Paulo Pimenta diz que antes de aprovar as convocações, é necessário escolher relator e definir um plano de trabalho da comissão. Mas me parece um pouco precipitado que nós possamos aprovar requerimentos sem ter um plano de trabalho, porque é exatamente o plano de trabalho que vai possibilitar um planejamento, uma organização. A CPMI tem reuniões agendadas para esta terça e quarta-feira. A comissão terá até 180 dias para concluir os trabalhos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 Minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 Minutos. Farmaguide, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 37 minutos. Mandar um abraço para o DI Ressonância Magnética, do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, que fica na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Equipamento lá super moderno. Obrigado aí ao Oswaldo Gregório, a Giventura, também a Victoria Lima, que acessaram a nossa página aí. E se precisar de ressonância magnética, portanto, o telefone 3732-3264. Se precisar de chaveiro, aí já é NT Chaveiro. NT Chaveiro fica na Avenida Paranapanema 267, 997-61-1501, 24 horas, e também 3732-1779. O Nelson está sempre disposto aí a atender
o seu cliente com a maior disposição possível. Como você vai? Pergunta o Miranda Táxi. Você tem que ir de Miranda Táxi, logicamente. O WhatsApp dá para antecipar em 24 horas o agendamento da sua viagem para qualquer ponto do Brasil. 997 29 9608, o telefone que é importante você ter com você aí. 997 29 9608. Você viaja com segurança com Miranda Táxi. Para completar as informações aí desse quadrilhão do PMDB, um abraço aí para o Júlio Matias, o Rodolfo Rosseto, todos que estão curtindo o nosso jornal. Um abraço para ambos, Júlio Matias e Rodolfo Rosseto. Houve uma pequena interrupção na nossa transmissão pelo Face, para a gente detalhar aqui. A Polícia Federal aponta que Temer levou 31 milhões de reais em corrupção do PMDB. Documento sobre o quadrilhão cita ministros do atual governo e outros nomes do partido. Rodrigo Janot vai usar essas informações em denúncia contra o presidente. Os ministros citados são Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Eliseu Padilha, que teriam cometido crime de corrupção além do presidente Michel Temer. O documento indica que Michel Temer recebeu 31,5 milhões de vantagens para participar de uma organização criminosa que atuou na Petrobras e na administração federal. O relatório era aguardado pelo Procurador-Geral da República até o dia 17 a ele, Rodrigo Janot, para finalizar a segunda denúncia contra Temer. Também foram indicados pela Polícia Federal no relatório os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, e Eduardo Henrique Alves, que está preso, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que está preso. Opa, está todo mundo preso também, ou quase todo mundo. O Planalto afirmou que Temer não participou nem participa de nenhuma quadrilha. É o que ele diz, né? Mas os amigos estão todos devidamente engaiolados. Aliás, o Gedel, o pessoal está muito preocupado, o pessoal do PMDB, está achando que ele vai abrir o bico, viu, Tonelli? O homem dos 51 milhões de dólares. De reais, aliás. Quanto que era o Cyborg? O Cyborg era o homem de 6 milhões de dólares, né? O Gedel ultrapassou o Cyborg. 6 milhões de dólares, quanto que dá? Dá vezes 3, quase 4, 20 milhões. O Gedel tem 51 milhões. Pois é, são coisas que ainda temos muita coisa para a gente acompanhar. E o Joesley disse que falou da Lava Jato com o presidente Temer. E o Temer disse, não, ele não falou comigo de jeito nenhum. Em depoimento à PGR, no dia 7, Joesley Batista, da JF, disse que antes de se tornar delator, tratou com vários políticos sobre como parar a Lava Jato. Os políticos com quem ele mais falou seriam Ciro Nogueira, Eduardo Cunha e Michel Temer. E o Planalto disse que nada disso teria acontecido. Outra informação também, bastante preocupante por sinal, diz aqui o jornal, que pautas polêmicas voltarão à referida pauta no Congresso. Olha só, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos está de volta à pauta do Senado, junto com propostas polêmicas, outras. Além da maioridade, que andava esquecida desde 2015, parlamentares querem aprovar veto à legalização do aborto, lei contra a doutrinação ideológica nas escolas, a tal de escola sem partido, e também mudanças na licença ambiental. Tudo coisa polêmica. E essa discussão com esse Congresso, você acha que vai ser mais progressista ou mais conservadora? Obviamente, as decisões serão mais conservadoras. Então, tudo caminha para que aprovem a lei sem partido, da escola sem partido, que, a meu ver, é preocupante. A questão o veto à legalização do aborto também deve ser analisado e deve ser aprovado pelo perfil conservador do Congresso, pelo que eu estou dizendo, além de outras mudanças na questão ambiental também. Tudo isso é preocupante, porque se permanecer, e vai permanecer, esse viés conservador, a gente tem tendência a ver mais retrocessos do que avanços. Cantareira manda mais água para o interior de São Paulo, é outra informação. E são aí as notícias que nós temos, a ONU impondo novas sanções contra a Coreia do Norte. Temos, inclusive, matéria gravada aí da agência Rádio Web,
para vocês. Abraço para o Giba Soares, abração Giba. Falando em Giba, me lembrei que ontem eu comentei uma preocupação através de artigos que nós estávamos acompanhando, que o governo estadual tem todo o interesse em privatizar a Sabesp. A Sabesp vale aí em torno de 24 bilhões de reais. E foi enviado para a Assembleia Legislativa, dia 1º de agosto, um projeto para criar uma holding, uma empresa que vai administrar a Sabesp e tentar captar recursos no exterior. E dia 5 de setembro, um mês, 40 dias, 35 dias depois, já estava aprovado, mostrando aí o toque de caixa e a pressa com que o governador Alckmin quer aprovar essa questão de uma privatização nesses moldes, com uma holding controlando a própria Sabesp. E a preocupação vem de outros aspectos, que é bom captar recursos, sem dúvida mas o problema é que no projeto de lei não está claro que todo o recurso captado vai para saneamento básico, porque a intenção e o compromisso do governo Alckmin seria universalizar o saneamento básico no estado de São Paulo. Isso foi assinado em 2012, a universalização do saneamento básico. Só que essa holding vai destinar apenas 30% do captado para saneamento básico e 70% vai para o caixa do governo. E a gente sabe, lembra, né, Tonelli, o que é 2018? Ano eleitoral. E quando tem um caixa bem fornido, bem cheio, o que os governantes fazem ano eleitoral? Então, precisamos ter essa preocupação. E outro aspecto importante dos artigos que a gente leu, que dos mais de 220 cidades importantes do mundo reestatizaram o sistema de saneamento básico. Tinham privatizado, viu que não deu certo, e isso está aí Berlim, Buenos Aires, Paris, essas cidades reestatizaram o saneamento básico, porque não deu certo a privatização. Então, se lá não deu certo, aqui no Brasil vai dar, né? E a conta de água vai subir pouco ou não? Você imagina. Se já reclamam da Sabesp do jeito que reclamam, imagina se tiver realmente caminhar para a privatização. Então, são preocupações aí que a gente mostrou, se preocupou ontem nas nossas intervenções lá na Câmara. E também, uma matéria, elogiamos até a atitude do sindicato com relação à perseguição de funcionários. Ficou claro para o sindicato, segundo matéria do jornal A Comarca, que estaria havendo realmente perseguição na área da saúde de alguns servidores. E no caso citado, são de 2 funcionárias que estavam trabalhando há tempos no pronto-socorro, que foram mudadas contra a vontade para a Unidade Básica de Saúde. E 2 servidores que estavam especificados, que fizeram concurso para ir para a Unidade Básica, foram para o pronto-socorro. Interessante, né? Quer dizer, com certeza isso tem uma coisa que tem que ser averiguada, e o sindicato diz que está tomando as providências. As manchetes dos blogs informativos, às 13h46, do Jornal do Goiê, dizendo que a Avaré adere ao poupa-tempo do empreendedor, cobra aí o túnel da Rua Lagoas, ainda não começou, só tem a placa lá, implantação de passagem inferior para transposição de via férrea, mostra aí o DENIT na placa, essa coisa toda, mas a obra que é bom, até agora nada. A Prefeitura afirma que marido assumiu a função, que é a questão lá que seria motivo de uma CPI, né? E essa denúncia foi protocolada dia 5 de setembro pelo jornalista Wilson Goiê. Câmara aprova que não faz oposição ao prefeito, essa é a visão do Jornal do Goiê. Eu vou até dar uma detalhada nessa informação. Eu já até comentei qual foi a nossa postura, né? Muito clara ontem, e também da Algesuardi e do Barreto do Mercado. Nós nos colocamos muito claramente a favor de uma investigação. Diz aqui o Jornal do Goiê, dando sinais mais uma vez de que o prefeito Jô Silvestre praticamente não tem oposição na Câmara. Vereadores de Avaré sequer colocaram em votação na noite de ontem a denúncia do Wilson Goiê. Expliquei por quê. Porque, na verdade, houve mudança da legislação federal. Isso a partir de dezembro de 2016. Conforme foi noticiado no último final de semana,
o Gunhê protocolou esse pedido de uma CPI contra Jô Silvestre. O jornalista acusa o chefe do executivo de improbidade administrativa pela contratação de uma advogada. Porém, na noite de ontem, depois de ler o requerimento do denunciante, o Departamento Jurídico do Legislativo e o presidente da Câmara, Toninho da Lorsa, deram pareceres afirmando: desde dezembro do ano passado, um cidadão não tem mais o poder de pedir que um político seja investigado. Essa iniciativa agora cabe aos próprios agentes políticos, no caso os vereadores. Segundo os advogados e o presidente, para abrir uma CPI contra o prefeito, era necessário um requerimento assinado por no mínimo 5 vereadores. Toninho da Lorsa chegou a abrir a possibilidade para que os vereadores assinassem um pedido baseado na denúncia de Gunhê, porém apenas a bancada do Partido dos Trabalhadores, Ernesto Albuquerque e Barreto do Mercado, se mostraram dispostos a assinarem um possível pedido. Ernesto, inclusive, afirmou estar surpreso com a nova lei. Fui pego de surpresa, disse o vereador Ernesto ontem, com essa informação do jurídico. Porém, coloco minha assinatura à disposição, até porque não é a primeira polêmica envolvendo esse governo que está envolvendo a contratação de uma advogada. Depois do vereador Ernesto se pronunciar, Roberto Araújo defendeu o prefeito, dizendo que, para ele, a abertura de uma CPI é muito imatura. Já Barreto do Mercado lembrou que em 2012 a Câmara de Avaré abriu uma CPI contra o ex-prefeito Coelho Novaes com apenas 3 meses de gestão. Esta lei, disse Barreto, favorece o infrator. Já disse Legislativo abrir uma comissão para investigar um prefeito por causa de um caminhão de cascalho. O presidente da Câmara afirmou que antes da abertura da CPI iria pedir explicações ao prefeito a respeito da contratação do profissional. Vamos aguardar esses documentos, já que esse requerimento acabou sendo aprovado. São 13h50. Voltamos a Brasília com um giro de notícias internacionais, falando do furacão Irma e também a polêmica criada em Porto Alegre pelo MBL, Movimento Brasil Livre. Vamos a essas duas informações. Um avião da FAB deve resgatar nesta terça-feira 32 brasileiros que estão na ilha de São Martinho, uma das mais atingidas pelo furacão Irma. O Itamaraty também está em tratativas com o governo do Reino Unido para resgatar outros 33 brasileiros que estão nas ilhas britânicas de Tortola e Turcas e Caicos. Pelo menos 38 pessoas morreram nas ilhas do Caribe, atingidas por ventos de mais de 250 km por hora. Nesta terça-feira, o Irma deixou a Flórida rumo ao estado norte-americano da Geórgia, onde deve provocar chuvas torrenciais. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o fenômeno deve continuar a perder força e ser rebaixado para a categoria de depressão tropical. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Uma exposição sobre diversidade sexual no Museu do Santander Cultural, em Porto Alegre, encerrada antecipadamente no domingo, despertou debates acerca de suposto potencial ofensivo de algumas peças a símbolos religiosos e por possível difusão de práticas como pedofilia e zoofilia. Os trabalhos ficariam expostos até 8 de outubro e tiveram curadoria de Gaudêncio Fidelis. O Movimento Brasil Livre, por exemplo, fez críticas à mostra. A coordenadora estadual do MBL no Rio Grande do Sul, Paula Cassol, salienta que o movimento não pediu a censura do material. O movimento rechaça a postura do Santander em promover esse tipo de exposição com dinheiro público, que faz apologia à pedofilia, zoofilia. De momento algum pedimos a censura disso e sim apoiamos as pessoas da sociedade civil que está contra o conteúdo dessa exposição, que fez um boicote pedindo para que as pessoas se manifestassem de forma contrária, que encerrassem as suas contas. Por outra parte, o vice-presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartzman, considera que a arte deve ter independência. E que às vezes algumas coisas podem chocar alguns e não chocar outros. Em princípio, a gente tem que proteger a arte. Nós temos que aprender a conviver com toda essa diversidade, mas eu acho importante que a arte tenha total independência para poder ter expressões artísticas que nos levem para
caminhos novos. A coordenadora Paula Cassol, do MBL Gaúcho, desaprova a apresentação da exposição a crianças de escolas públicas e privadas, o que teria ocorrido. Se os adultos quiserem ter acesso ao conteúdo pornográfico que tem, a produção de conteúdo, seja por meio de gravura, fotografia ou filme que utilizem crianças em cenas obscenas, é algo totalmente reprovável. Não estou aqui dizendo que há crime na produção desse conteúdo, mas é totalmente reprovável que se ponha as crianças em contato com isso. Um adulto tem escolha, criança não. O vice-presidente Gilberto Schwartzman, da Fundação Bienal do Mercosul, elogia a mostra e a possibilidade de debate do assunto. Achei uma exposição de alta qualidade artística. Eu não vi nada que fosse ofensivo a ninguém, mas eu tenho meu olhar próprio. Tem coisas ali que talvez pudessem ser mais difíceis para pessoas mais conservadoras, do ponto de vista da parte até de identidade sexual, da parte religiosa, mas eu acho que o mundo quer que a gente discuta os temas. Por nota, o Santander Cultural pediu desculpas a quem se ofendeu com as peças da mostra denominada Quer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Segundo a instituição, o objetivo de exposições é gerar debates de temas do mundo contemporâneo e não desrespeito e discórdia. Agência Rádio Web de Porto Alegre, com colaboração de Fernanda Wenzel, Diego Brião. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas. A maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 55 minutos. Tonelli, coloca aí para nós a vinheta do Médico Repórter daqui a pouquinho, tá ok? Vamos falar de um assunto de saúde daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu mando um abraço para a NT Chaveiros, também para o DI Ressonância Magnética, para o Miranda Táxi, que são os nossos amigos aí que estão apoiando a programação, além da Clínica de Vacinas do Largo São Benedito e a Farmaguide Rede Multidrogas. Vamos ao Médico Repórter, 13 horas 55 minutos. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Às 13h55, uma matéria bastante interessante que está no Jornal Estado de São Paulo sobre o novo teste que detecta a ação do HPV, o papilomavírus, no corpo. Esse novo teste, criado, desenvolvido por um laboratório brasileiro, é capaz de detectar se o HPV, vírus causador do câncer do colo do útero, está ativo no organismo da mulher infectada, condição que aumenta as chances de ocorrência de tumores. Hoje, os exames existentes analisam se a mulher já tem lesões iniciais que lentamente pode transformar-se em câncer. Caso do Papa Nicolau, esse exame é bastante conhecido. Por si mesmo, quando este tem resultado normal, o material genético do vírus está presente na região genital, situação verificada pelos testes PCR e captura híbrida, né? São os testes disponíveis. O que os exames mais utilizados hoje não são capazes de detectar é se o vírus, quando presente, está ativo ou adormecido. Isso porque, embora o HPV esteja relacionado com diversos tipos de câncer, a maioria das pessoas contaminadas por ele nunca desenvolverá a doença, pois as próprias células da defesa do organismo eliminarão o vírus antes que ele haja e cause um tumor. Em uma pequena parcela de pacientes, de 10% a 20%, o HPV não é eliminado espontaneamente. Aí que é o risco, né? Nesses casos, ele consegue entrar nas células e bloquear os mecanismos de defesa que poderiam combatê-lo. Um novo teste apresentado há 2 semanas no Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia consegue verificar se o vírus já iniciou a ação de bloqueio do sistema de defesa, indicando assim se há maior chance de ocorrência de alguns tipos de câncer. Quando há essa transformação nas células, são detectadas 2 proteínas, a P16 e a KI67. O teste que leva o nome dessas proteínas verifica justamente se elas estão positivas. Essa é a explicação aí
da doutora especialista Adriana Bittencourt Campaner, participante aí desse congresso. A doutora Adriana explica que o exame não é indicado para todos os pacientes, ou todas as pacientes que estão com vírus. Ele não deve ser indicado indiscriminadamente. Será recomendado principalmente para pacientes diagnosticadas com lesão de baixo grau no Papa Nicolau. Esse tipo de lesão é o mais brando na escala de alterações prévias à ocorrência de um câncer de colo de útero. Não há tratamento para o vírus em si, por isso a importância de monitorar a infecção antes dela causar um tumor. Não conseguimos matar o HPV, diz ela, mas se o teste acusar que ele está ativo, é possível fazer um acompanhamento mais próximo e frequentemente para tentar impedir que a lesão evolua. O exame já feito em outros países e é até então inédito no Brasil. É capaz de verificar a atividade de cerca de 40 tipos de HPV. Portanto, uma boa evolução nesse assunto aí. Para ela, aí cita o caso até de uma gerente, né, de 35 anos, que foi diagnosticada com HPV de alto risco há 2 anos. O exame traz tranquilidade para quem já foi infectada e aí pode fazer as medidas de tratamento adequado. E, por outro lado, o governo prorroga até março a vacinação contra o HPV. Homens e mulheres de 15 a 26 anos terão prazo maior para se imunizar. A medida vale para cidades onde ainda há estoque da vacina. Homens e mulheres entre 15 e 26 anos poderão se vacinar contra o HPV até março do ano que vem, nos municípios com imunizantes ainda em estoque. A nova recomendação do Ministério da Saúde foi divulgada ontem. Inicialmente, a vacinação para essa faixa de 15 a 26 anos estava prevista para acabar em setembro, neste mês, portanto, mas vai até março, portanto. O objetivo do Ministério da Saúde é evitar o desperdício de vacinas. Tá aí, então fica o recado para os municípios que tenham, de fato, estoque de vacina, prorrogar até março a vacinação contra o HPV, tanto para homens quanto para mulheres. São essas as informações que nós temos hoje. Temos mais 2 matérias gravadas da agência Rádio Web e da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Uma delas fala aí sobre a greve histórica no Rio de Janeiro, anos atrás. Isso aconteceu e é mostrado pela História Hoje. E, na sequência, nós temos uma entrevista interessante, justamente neste mês, que é o mês de combate ao suicídio, de reflexão sobre o suicídio, uma entrevista sobre esse tema. Uma boa tarde a todos. A programação da Cidadania continua no 104.9 e continua também no www.radiocidadania.com.br. Um abraço para o Ítalo Bertoni e também para a Semara Fontes, que acessaram agora há pouco a nossa página aí. Uma boa tarde a todos, continuem com a nossa programação e o pessoal do Face, um abraço, amanhã tem mais 60 minutos. Notícias com credibilidade. Tchau para os amigos do Face.